do direito à propriedade, a intervenção do Estado na propriedade privada, né, tratando da evolução, no sentido da passagem daquela propriedade individual para a já aplicação do princípio da função social da propriedade, que é consagrada hoje constitucionalmente. É claro que nós sabemos, né, diante da evolução do Estado, né, da evolução do próprio Estado, que a propriedade também, ela acompanha essa evolução, né, e ela passa a se pautar por a observância dessa função social. Mas não só uma função social, mas também, como hoje as legislações asseguram, a função socioambiental da posse e da propriedade. Aquela propriedade que vai observar, além da finalidade pública, do atendimento ao interesse público, também a observância dos princípios relacionados à proteção ambiental. Essa função socioambiental da propriedade, ela vem amparada em diversas legislações, inicialmente na própria Constituição, que assegura a proteção ao meio ambiente, mas também nas leis que disciplinam a política nacional do meio ambiente, no caso, a Lei 6.938, de 1981, que traz princípios que devem ser observados pelos possuidores e pelos proprietários. Então, a propriedade, ela observa a função social, mas não só a função social no sentido do atendimento ao interesse público em geral, mas a função socioambiental da propriedade também hoje é uma realidade constitucional, inafastável do ponto de vista da averiguação da função da propriedade. Pois bem, do ponto de vista da Constituição, a Constituição trata a propriedade em diversos artigos. No rol dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, inciso 22, né? No artigo 170, inciso 3º, que trata justamente como a propriedade como orientada pela ordem econômica, e os artigos que tratam da propriedade urbana e da propriedade rural, artigos 182, 186 da Constituição, que asseguram justamente a proteção da propriedade e o cumprimento da função social da propriedade. A Constituição, então, ela diz que é garantido o direito de propriedade, mas que a propriedade atenderá à sua função social. É o que está disposto no artigo 5º, incisos 22, incisos 23. Mas o que é essa função social? E quando se cumpre a função social da propriedade? É o que nós vamos ler do artigo 186 da Constituição. Esse artigo 186, ele vai determinar que a função social da propriedade, no caso 186 se refere à propriedade rural, tá? Ele diz que essa função social, ela é atendida quando simultaneamente, ou seja, concomitantemente, se observam alguns critérios e exigências. Quais são esses critérios e exigências, né, elencados constitucionalmente? São o aproveitamento racional e adequado da propriedade, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Olha, a função socioambiental da propriedade. A observância das disposições que regulam as relações de trabalho, a inexistência do trabalho escravo, a observância das normas que regulamentam a duração do trabalho, as normas trabalhistas, né, as proibições do trabalho do menor, as proibições em relação ao trabalho da mulher, enfim, a adequação às normas trabalhistas.
e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Em suma, isso quer dizer a observância da dignidade no trabalho, que serão auferidas, né, pelas normas e serão fiscalizadas pelo poder público para que se observe o cumprimento desta chamada função social da propriedade. O nosso Código Civil, ele acolhe já o novo Código Civil, né, aquele Código de 2002, não obstante dizermos que ele é novo, ele já tem já alguns anos, mas ele é novo em face ao Código anterior, que era muito antigo. Então, esse Código Civil atual, ele acolhe esse paradigma da socialidade, precisamente no artigo 1228, parágrafo 1º, que vai dispor: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico, bem evitada a poluição do ar e das águas. Então, a função social está prevista aí. Pois bem, e como intervenção do Estado na propriedade, em face da observância desse princípio da função social da propriedade, nós vamos elencar, então, as modalidades da intervenção. São as limitações administrativas, a ocupação temporária, o tombamento, a requisição, a servidão administrativa, a desapropriação e o parcelamento e edificação compulsórios. Todas essas são medidas, né, tomadas administrativamente ou, em alguns casos, judicialmente, para observar a função social da propriedade. Então, essas modalidades, repetimos aí no gráfico, né, requisição, desapropriação, ocupação temporária, servidão, limitação administrativa e o tombamento. Entre essas modalidades, há formas supressivas e formas não supressivas da propriedade. Como formas supressivas, a desapropriação, o confisco, previsto no 243 da Constituição Federal, e a pena de perdimento de bens. Como formas não supressivas, o poder de polícia, servidão, tombamento, requisição e ocupação temporária. É preciso distinguir que forma supressiva é aquela em que há a transferência da propriedade privada para o domínio público. Na forma não supressiva, não há essa transferência. A propriedade permanece em poder do particular, mas ele sofre contenções, ele sofre restrições à utilização daquela propriedade. Com relação às limitações administrativas, o que são as características desta forma de intervenção? Quando há limitação administrativa, o pressuposto é de que a propriedade é privada, mas ela é algo limita a plena utilização dessa propriedade. Quando há limitação administrativa, há alguma norma que impõe uma obrigação de não fazer algo ou de deixar de fazer. Por exemplo, não ultrapasse os limites desse terreno, dessa via. Não utilize esse terreno, pois ele é para efeito de treinamento militar. Né? É proibido estacionar neste lugar público,
é uma limitação administrativa, né? Só se admite a limitação onde existe uma necessidade administrativa. E essas normas que limitam a utilização plena da propriedade, elas decorrem de normas gerais e abstratas, incidem sobre propriedades indeterminadas, que não há uma especificidade em relação à propriedade. São aquelas que impõem normas a todos, de um modo geral. Não ultrapassar, não estacionar, não pisar na grama, não pode colocar o veículo nessa faixa. Enfim, são normas de limitação, e que são gerais, né, e são abstratas, se dirigem a todos. Nós sabemos que o poder de polícia, ele limita, ele fiscaliza, ele sanciona, ele impõe restrições gerais, né, em benefício da coletividade. Ele incide sobre as liberdades, incide sobre as propriedades privadas em benefício de um interesse público. Exemplos dessas limitações: regras municipais sobre o direito de construir, as leis de zoneamento urbano, o plano diretor, a fiscalização de obras e construções. As regras municipais sobre o direito de construir, por exemplo, limitações administrativas. Não pode construir prédios nessa área acima de 3 andares. É uma limitação ao direito de construir. Não pode construir não respeitadas a distância mínima entre prédios. Não se pode ultrapassar na construção, enfim. É necessário observar o distanciamento, é necessário. Então, toda vez que houver uma regra incidindo sobre o direito de construir, ela tem a conotação de uma limitação administrativa, ou aquelas que fazem com que não se possa construir uma calçada, não se possa ampliar um prédio, em função de um condicionamento administrativo. E esse condicionamento, ele sofre, por evidente, ele sofre fiscalização e sofre sanções. Nós sabemos ainda que, em face do poder de polícia administrativa, tá, esses condicionamentos não geram indenização. A simples limitação, a simples regulação do direito de construir não gera nenhum prejuízo ou indenização por parte de quem quer que seja. Atinge a liberdade e a propriedade, é um direito pessoal e não real, tá? Nos casos, se regula a prática de ato ou abstenção de fato, tá? É sempre externo o poder de polícia, ele atinge particulares, porque se ele é um poder punitivo interno na administração pública, ele não é o poder de polícia, mas é o poder disciplinar, é aquele poder que atinge os servidores públicos. O poder de polícia tem a característica de ser discricionário, ou seja, ele contém uma certa margem de liberdade, evidentemente dentro dos limites da lei, porque senão ele se tornaria arbitrário. Ele é indelegável aos particulares, tá? E essas noções nós já temos do direito administrativo da parte geral. Ocupação temporária. A ocupação temporária, eu trago logo um exemplo da ocupação temporária como modalidade interventiva na propriedade, que é uma autorização, tá, emanada, no caso apresentado nesse slide, da Justiça Federal, né, que autorizou a ocupação temporária de hospital para a instalação de hospital de campanha, um hospital privado, em cujas dependências foram autorizadas o acompanhamento de pacientes do Covid-19. É uma forma de
intervenção. Mas o que é a ocupação temporária? O próprio nome está dizendo, é temporário, tá? Na verdade, a ocupação de um patrimônio privado pode ser feita temporariamente para a realização, por exemplo, como nós colocamos aí no slide, para a realização de obras públicas ou prestação de serviços públicos. Também podem ser ocupadas as propriedades privadas, como, por exemplo, os terrenos baldios nas proximidades das obras, com relação aos serviços que devem ser realizados. A regra, tanto na limitação administrativa, né, quanto na ocupação temporária, é a não indenização. Não gera direito à indenização, salvo se ocorrer um dano irreparável, um dano insuportável àquele que está sendo privado de algum, o exercício mais amplo do direito à propriedade. Em regra, então, não há o direito à indenização. Em alguns momentos, nas leis que disciplinam essa matéria, nós encontramos, então, a previsão da ocupação temporária. Então, nós vamos encontrar na Lei das Desapropriações, que nós iremos estudar, nós vamos encontrar a ocupação temporária prevista na Lei das Licitações e também na Lei das Concessões. Por ora, basta que nós saibamos isso, tá? Que na desapropriação há uma previsão com relação à ocupação temporária de bens particulares, que nas licitações, tá, há uma previsão em relação à ocupação temporária e na lei das concessões também. Aqui nós colocamos um slide em que o Estado retoma a administração de um hospital regional em Rondonópolis até sair novo contrato com previsão na Lei das Licitações. É uma hipótese prevista na Lei das Licitações, tá, para fins de ocupação temporária de um patrimônio privado. E esse é um exemplo concreto, exemplo prático ocorrido nesses tempos de pandemia, em que o Estado necessitou retomar, tá, a administração de um hospital regional, tá, até que saísse novo contrato com previsão na Lei das Licitações, como tantas outras formas de intervenção que ocorrem nesse período que nós estamos atravessando. E o confisco? O confisco é uma forma mais drástica, né, de intervenção na propriedade. Na verdade, o confisco é uma supressão punitiva sem indenização. No artigo 243 da Constituição, nós vamos encontrar uma previsão desse confisco. Eu vou ler para vocês o artigo 243. Tá? Nesse artigo 243, nós vamos encontrar duas hipóteses de confisco. O poder público poderá desapropriar as terras particulares quando nela se encontrar a cultura ilegal de psicotrópicos, de drogas, ou quando nela se desenvolvem exploração de trabalho escravo. Nesses casos, né, de acordo com a própria Constituição, o proprietário dessa área, dessa propriedade, vai ficar privado do seu patrimônio, e esse patrimônio vai ser confiscado sem a devida indenização por força dos ilícitos cometidos na utilização da propriedade privada. Então, não há, nesse caso, né, tanto do plantio das culturas, dos psicotrópicos, como na exploração do trabalho escravo, não há a função social da propriedade. Não está cumprida a função social, portanto, se
a Constituição e as leis autorizam, então, o confisco, ou seja, a passagem forçada da propriedade privada para o domínio público sem indenização e sem prejuízo das sanções penais e civis que devem ser imputadas àqueles que praticaram esses ilícitos. Servidão administrativa, uma outra modalidade. Nós estamos vendo aí, né, o teleférico que faz, então, digamos assim, o transporte de pessoas em uma determinada área, e esse transporte tem uma utilidade pública para a população. Nesse caso, o simples cabeamento, a instalação dos postes de sustentação do teleférico, e toda a infraestrutura, toda a estrutura criada para o funcionamento desse teleférico constitui aquilo que se chama servidão administrativa, que nós vamos explicar nesses slides a seguir. Por exemplo, nós estamos vendo do lado direito do slide uma propriedade na qual foram instaladas postes, estruturas de cabeamento de rede elétrica que passa para levar a rede elétrica a uma determinada comunidade e faz a passagem por várias propriedades particulares, várias propriedades privadas. Nesse caso, e como se trata de um serviço público, ou seja, o serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público, a passagem desses cabos, a instalação desses postes da rede elétrica e que ultrapassa e que passa, na propriedade privada, isso constitui o que no direito se chama servidão administrativa. O poder público, então, se serve da propriedade privada para que ela cumpra uma função social. Nesse caso, também, diferentemente do confisco, em que há supressão da propriedade, no caso da servidão, não há supressão da propriedade, apenas uma utilização, que traz um certo constrangimento à propriedade, mas não chega a se transferir a propriedade privada para o domínio público. Haverá indenização se houver, na utilização da servidão, se houver prejuízo ao proprietário da propriedade, tá? Então, qual é o conceito da servidão? É um direito real de gozo sobre coisa alheia, instituído em benefício de entidade diversa da sacrificada. Ao gozo, sobre coisa alheia. Se usa o direito real, que significa o direito sobre a propriedade. O direito, ele tem natureza real, tá? Há uma situação de sujeição e ele incide sobre a coisa e não sobre a pessoa. As servidões podem ser estabelecidas por meio de registro, significa que, havendo, por exemplo, a colocação dos cabos de energia elétrica, dos postes de energia, da rede de energia, de uma propriedade privada, para fins de levar a rede elétrica para uma comunidade interiorana, por exemplo, haverá a necessidade de que haja uma averbação da existência dessa servidão no registro de imóveis para conhecimento daqueles que, porventura, compre ou alugue e saiba que existe um ônus sobre o imóvel. Tá? A servidão é prevista no Código Civil, que nós não vamos estudar aqui, porque é uma forma de utilização da propriedade também prevista no Código Civil,
mas ela existe também no campo do direito administrativo, que é chamada servidão administrativa. Ela é, então, do ponto de vista do direito administrativo, um direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de uma utilidade pública, ok? Então, toda vez que o poder público se serve de uma propriedade privada para uma utilidade pública, sem afetar-lhe a possibilidade de utilização plena, se denomina a servidão. A servidão pode incidir sobre terrenos marginais, ela pode ser a favor das fontes de águas, né? A servidão sobre prédios vizinhos, de obras ou imóvel pertencente ao patrimônio histórico, a servidão em torno de aeródromos ou heliportos. Vocês sabem, por exemplo, que nas áreas de imediação aos aeroportos, as propriedades não podem ter uma série de restrições em relação à construção, em relação a, por exemplo, a própria passagem, né, de instalação de redes, né, de sinais que podem passar para sinais de iluminação das aeronaves, que podem passar nas propriedades privadas, e isso se constitui o que se chama servidão. Servidão de aqueduto, que passa a passagem de água, e a servidão de energia elétrica são modalidades de servidão. Aqui eu vou passar um pouquinho com relação à energia elétrica, a servidão administrativa, já falamos um pouquinho, que ela tem a previsão. Vejam um outro exemplo de, desculpa, de servidão administrativa, o cabeamento, né, da rede elétrica. Olha, por exemplo, aqui, um exemplo de servidão, instalação das placas com os nomes das ruas nas propriedades privadas. O poder público se utiliza, então, da propriedade privada para fazer a sinalização pública. Isso é possível do ponto de vista da utilização dessa modalidade de intervenção na propriedade privada, que é a servidão administrativa, ok? A própria instalação de antenas de transmissão, por exemplo, em prédios particulares, para fins de distribuição de sinais de telefonia, de distribuição de sinais, enfim, para efeitos de satélites. Então, isso se constitui também na servidão administrativa. Em regra, já dissemos, não é indenizável quando isso comporta algum tipo de prejuízo ou de limitação excessiva da utilização da propriedade. Mais exemplos, e aí a gente chegaria, então, ao tombamento. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão ou gostaria de fazer alguma consideração sobre o que a gente está falando até agora. Tudo bem? Acho que tudo ok, professora. Tudo bem? Tá. Então, a gente prossegue, a gente não vai ver todas as formas de intervenção, mas a gente está fazendo um panorama, tá? Das modalidades, para que a gente também, na próxima aula, a gente faz um aprofundamento de algumas formas de intervenção. Quem de vocês já ouviu falar sobre o tombamento? E qual é a noção, qual é a compreensão que vocês têm sobre isso? Eu gostaria de ouvi-los um pouco. Professora, é o seguinte, eu acho que eu nunca ouvi falar nesse termo, mas isso me faz imaginar alguém demolindo alguma coisa. Tá, o André, então, entende que, pela própria palavra, né, o tombamento poderia ser alguma coisa como demolição. Quem mais queria contribuir?
Não seria um local histórico que não pode ser modificado e por isso ele é tombado? Sim, sim. E vocês se lembram uma brincadeira de criança que a gente está ficando quente, está esquentando. Está entendendo? Quem mais? Oi, Boa tarde, quadradinho. boa tarde, professora. Oi, Ana Clara. Boa tarde. A minha visão de tombamento, bem superficial também, é justamente sobre essa questão de prédios históricos, de tombar uma determinada propriedade como um patrimônio público devido ao seu valor material para aquela cidade, por exemplo. Perfeito. Tá ficando bem quente, tá? Tá bem quente. Mais alguém? Mais um quadradinho. Quadradinho não, porque é uma bolinha. Uma bolinha para falar comigo. Olha, eu vou chamar pelo nome. Faz de conta que a gente está na sala de aula presencial. Vou aqui. Isabelle. Isabelle Queiroz. Estás aí, Isabelle? Isabelle. Oi. Ana Beatriz. Professora, eu acho que é a Isabelle que está no trabalho e por isso ela não pode falar. Ah, tá, Andrei. Obrigada. Andrei, me auxilia aí no nas minhas chamadas, tá? Por favor. Ana Beatriz. Eu acho que eu vou acordar. Vou botar um galinho para acordar o pessoal. Oi, Ana. Que bom. Ai, graças a Deus, alguém ao vivo. Oh, Deus, que maravilha te ver. Que coisa boa. Eu tô muito feliz de ver alguém. Ana, diga, Ana, eu estou sem te ouvir. Tá me escutando? Agora, agora. Tá. Então, é o que bem os meus colegas falaram, né? Então, tem uma propriedade que pode ser privada ou não, pode ser pública, e que tomba confere um valor que não pode essa propriedade ser modificada. Não Sim, pode ser demolida, como, por exemplo, os casarões lá no Maranhão, que são particulares, mas são tombados historicamente, então não pode ser totalmente modificados, né? perfeito, perfeito. Fica aí um pouquinho, Ana, ao Tá vivo. bom, tá bom. Alana, tá aí? Oi, Alana. Olha, tinha uma turma no semestre passado que era da manhã. Oi, Alana. Tudo bem? Tudo bem, Alana? Não estou te ouvindo. É você? É. É ela. Está faltando só o seu som. Não? Eu te aguardo. Professora, ela está dizendo que não pode ligar o áudio aqui no chat. Ah, é? Tá. Mas a Alana fica aí um pouquinho. Deixa eu dizer. Então, eu tinha uma aluna numa turma da manhã que ela, de verdade, aí ela estava na aula e, em um certo momento, eu pedi que alguns deles deixassem o microfone. Claro, quem pudesse, claro. Muitos, quem estivesse numa área silenciosa, porque imagina todo mundo ligar o microfone e ficar uma balbúrdia, né? E fica até assim, fazendo, reverberando, né, o som e tal. Pois bem,
Mas ela tinha um galo, tá, na casa dela, no quintal. E esse galo cantava. Aí a gente dizia, aí ele cantava. Só que era estranho, porque a aula começava 9 e pouco, 9 horas. E a gente dizia, puxa, mas esse galo acorda tarde, né? Por que será? Porque esse galo canta tão tarde, porque já devia estar cantando desde manhã. E ela dizia assim, sabe o que é, professora? Olha que coisa, né? Ela fazia plantão, ela era auxiliar de enfermagem. Então, ela sempre chegava muito, muito cedo, muito de manhã, 7, 8 horas de manhã. Então, o galo espertava, e ele passava a cantar diferente do horário também que tinha movimento na casa. Porque como ela não estava em casa de noite, ele cantava muito de dia. E, enfim, aí ela disse, então, deixa teu galo cantar, não tira ele não, que ele dá uma certa noção de natureza nessa tela virtual, né? Então era isso. Então, tinha até uma sala virtual com o galo cantando. Mas, olha, mas não estás conseguindo falar, Alana? Ela tá sem microfone, ela falou aqui no tela do chat. Eu acho que a senhora não olha o chat, né? Não posso ligar o Aí, áudio, tá? pois é, Ok, ela... tá certo, tá certo. Agora eu vou botar um galo aqui para ver se acordam os que estão dormindo, tá bem? Eu acho que tem alguém deitado na cama e tal, dormindo, ou então vendo as mensagens do WhatsApp e tal, né? Mas olha, vamos lá, vamos prosseguir com a animação. Sim, o tombamento é isso mesmo que a Ana Beatriz e foi o Jobson, não, o Jobson, ele ele não, digamos assim, não foi muito corretamente. Vocês estão vendo aqui o Teatro da Paz. Ora, o Teatro da Paz é um símbolo de um patrimônio tombado. Por quê? Porque é declarado como de importância cultural, da importância histórica. Então, toda vez que um bem privado ou público for declarado de grande importância para a preservação da cultura, para as futuras gerações, um bem integrante do patrimônio cultural, histórico, paisagístico, etnográfico, arqueológico, né? Então, toda vez que um bem for considerado dessa forma, e que deve ser preservado para a história, para gerações futuras, esse bem poderá vir a ser tombado. O tombamento ele pode ser de ofício do poder público. O que significa de ofício? Pode ser uma iniciativa do poder público e pode ser também voluntário, espontâneo, por parte do proprietário. O proprietário pode dizer, olha, essa minha casa é uma casa que pertenceu ao senhor fulano de tal, faz parte da história, eu gostaria de que esse patrimônio fosse tombado, até porque eu não tenho condições de fazer as devidas conservações do imóvel, né? E ele pode ser tombado. Então, os primeiros tombamentos realizados aqui em Belém datam de 1940, com a coleção arqueológica e etnográfica do Museu Emílio Gueldi. Em 1941, isso como registro histórico, foram tombadas as igrejas da Sé, de Santo Alexandre, de São João Batista, além do Colégio Jesuítico. Em 1977, foi tombado o conjunto arquitetônico e paisagístico do Ver Peso e as áreas adjacentes, a Praça Dom Pedro I, Boulevard Castilhos França, inclusive o mercado de carne e o mercado de peixe. Então, vejam, toda aquela área
ali do Ver-o-Peso é toda tombada. Isso significa que não pode ser destruída, que não pode, Jobson, né? Você falou no sentido de tombar, de destruir. É ao contrário. O tombamento pressupõe... Foi eu que falei, na verdade. O Jobson Quem chegou mais, o André, chegou mais perto aí de falar o correto. Eu que... Sim, sim. Deixa eu te dizer, Andrei, o nome é tombo, porque ficava... esse nome vem de Portugal, tem origem portuguesa, e vem justamente da origem do acervo, né, do patrimônio que se queria conservar numa torre em Portugal que se chamava a Torre do Tombo. Então, como essa torre, ela se chamava a Torre do Tombo, e lá eram conservados os registros do patrimônio, então se passou a chamar, os bens tombados passou a chamar de tombamento, tá? Em face da preservação ocorrer em Portugal nessa chamada Torre do Tombo. O mercado do Ver-o-Peso, eu coloco apenas algumas informações para compreensão melhor, né? Ele é um complexo arquitetônico, paisagístico, que compreende uma área de 35 mil metros quadrados, com inúmeras construções históricas, como o Mercado de Ferro, Mercado da Carne, a Praça do Relógio, a Doca, a Feira do Açaí, Ladeira do Castelo, Solar da Beira. Vocês estão vendo entre esses lugares que eu falei, vocês estão lendo aí a Feira do Açaí. Ora, a Feira do Açaí, ela não é um patrimônio material. Na verdade, ela constitui um patrimônio imaterial, no sentido que ela é uma cultura. E patrimônios culturais também são tombados, ou seja, ações que são importantes e que refletem a cultura de uma sociedade, né? Por exemplo, danças, folclores, também são tombados, os chamados bens imateriais também são objetos de tombamento, tá? Para fins de preservação. Em 2012, por exemplo, ocorreu em Belém o tombamento de alguns imóveis dos bairros da Cidade Velha, da Campina, tá? E em Belém, aproximadamente, são mais de 800 bens tombados e mais de 2.800 edificações tombadas em Belém. Agora, é claro que, como vocês veem, vou voltar aqui. Como vocês podem observar do cotidiano, né, da vida, da nossa vida, os bens tombados muitas vezes se deterioram, ou por culpa do próprio particular, ou do próprio poder público, que não fiscaliza, que não adota as providências necessárias, que não dá condições ao particular de preservar o patrimônio, que não converte aquele patrimônio para o domínio público, para efeito de preservação, porque quando o proprietário privado, por exemplo, não tem condição de preservar o patrimônio, esse bem tombado pode ser desapropriado para o poder público, para que o poder público conserve. Então, há uma omissão do poder público, na maioria das vezes, em fiscalizar, no sentido de incentivar a conservação desse patrimônio. Cada um é feito individualmente, no livro do tombo, nos institutos do patrimônio histórico, cada unidade federada tem seu instituto do patrimônio histórico, há tombamentos municipais, há tombamentos no âmbito dos estados e há tombamento federal. Tem patrimônios que são tombados em todas as esferas. Por exemplo, o Museu Emílio Gueldi é um patrimônio considerado de enorme e que tem quase todas as modalidades de formas de conservação cultural, histórico, paisagístico, do ponto de vista da flora, do ponto de vista da fauna, do ponto de vista de todas, e ele é tombado
no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal, pela importância que ele tem para a preservação do conteúdo que ele tem, né? Vocês sabem também que as próprias manifestações culturais, sociais, podem ser objetos também de tombamento. Por exemplo, o Círio de Nazaré é tombado, tá? Mas nós vamos ver isso posteriormente. Ou seja, o que significa? Que é uma manifestação popular, cultural, religiosa, que não pode ser, nenhum governante pode acabar com o Círio de Nazaré, no sentido de dizer, olha, não vai ter mais Círio de Nazaré. Não, porque ele tem um tombamento, ele faz parte da cultura e o tombamento assegura a preservação disso aí. Pois bem, nós estamos aqui, então, já na requisição. Essa requisição eu vou deixar para a próxima aula, porque ela foi muito utilizada, aí nós vamos fazer mais uma aula de intervenção do Estado na propriedade, em que nós vamos falar justamente na requisição e na desapropriação, que são institutos importantes, e vou passar para vocês também um texto. Desculpem, mas nesse primeiro momento agora, nessa primeira semana, vocês vão ficar com um pouco mais de material. Em vez de eu ficar passando muito material depois, essa nossa primeira semana vai ter mais, até para que vocês possam depois ter mais, assim, só uma indicação e só os slides. Mas essa semana eu vou passar 2 textos, tá? E vou passar os slides para que a gente possa se preparar para a próxima aula, já com alguma noção. Vou passar um texto sobre requisição administrativa, vou passar esse texto sobre o lockdown, vou passar os slides, tá? Para que a gente possa, na próxima aula, então, aprofundar esses institutos. Mas eu vou passar aqui os slides, só para que vocês vejam o que a gente vai estudar. Esses slides já vão para o e-mail de vocês. Eu vou passar aqui, vocês vão ver a requisição administrativa. Essa requisição é amplamente utilizada agora, durante a pandemia, em que há previsão na lei que disciplinou sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública do coronavírus, né? E a requisição, essa lei autorizou o poder público a requisitar administrativamente quaisquer bens públicos particulares, mediante pagamento posterior de justa indenização. Então, a lei permitiu a requisição administrativa dos bens, dos serviços de hospitais, de clínicas particulares, de indústrias, de insumos, de máscaras, de equipamentos, de aventais, de respiradores, e requisição no sentido, há nessa noção, tá? Um conteúdo de compulsoriedade da requisição administrativa, no sentido de que, compulsoriamente, o poder público requisitou para efeito de distribuição dos insumos, do material, dos equipamentos para efeito da contenção do vírus nos hospitais. Aqui nós vamos, como eu disse para vocês, eu vou mandar um artigo sobre o lockdown, tá? Esse slide aqui é apenas para mostrar como se faz um lockdown, né? O fechamento, então, dos restaurantes, centros de compras, bares, escolas. Por falar nisso, hoje se inicia uma limitação bastante mais, uma restrição mais forte em relação à propriedade privada, porque os bares fecharão, vai haver proibição de circulação nas ruas a partir de 11 horas até as 5 horas da manhã, né? Proibição de circulação, isso afeta patrimônio privado também, as casas, né, noturnas, os bares, os restaurantes, todos estarão proibidos de funcionar durante todo esse horário. Justamente está sendo publicado um decreto municipal que restringe a circulação nesse período, a não ser para atividades essenciais, nesse período aqui na cidade de Belém, agora à tarde, o prefeito está baixando um decreto nesse sentido, tá? E nós estamos colocando aí, né, o fechamento,
há vários estados no Brasil em que há interdição das praias, né? Inclusive já ocorreu no âmbito do estado do Pará, diversas vezes, a interdição de praias, tá? E nós iremos abordar na próxima aula também a desapropriação. Então, esse será o nosso tema da nossa próxima aula, o lockdown, né? A requisição administrativa e a desapropriação. Esse será o que nós vamos abordar na aula seguinte. Mas antes de terminar, e como essa é uma aula inicial, eu queria ver se eu conseguia passar para vocês um momentinho que eu vou só... Eu vou ver se eu consigo passar para vocês um pequeno vídeo, tá? Nós ainda temos tempo, porque fixamos até 5, né? Nossa aula, não foi isso? Em torno disso. Como eu disse para vocês, pode variar. Um dia a gente pode demorar mais, outro dia a gente pode pegar menos, mas para vocês verem como 2 horas seguidas de aula virtual, ela é bastante intensa. Então, nós precisamos aproveitar ao máximo esse horário. Deixa eu ver se eu consigo, só um minuto aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui o vídeo para que a gente possa... Eu vou tirar o slide, tá? Assim, eu preciso tirar o compartilhamento, né? Só um minuto. Vou interromper o compartilhamento para fazer um outro compartilhamento que eu quero ver se eu consigo fazer com vocês aqui. Eu vou interromper a gravação aqui, então.